Olá pessoal, como estão? Sejam bem-vindos ao canal DS Renner, um canal sobre estatística, ciência de dados e inteligência artificial. Hoje, pessoal, vamos resolver uma questão que foi enviada, né, por alguns alunos, somente do grupo Illumino, né? E é basicamente uma questão de estatística sobre a parte de estatística descritiva e também a parte de tipos de pesquisa, certo? Eu já fiz aqui um documentozinho que eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo, tá bom? Deixar aqui na descrição, pode dar uma olhadinha. E qualquer coisa, se vocês acharam aí, né, faltou alguma coisa, faltou essa análise, eu poderia melhorar nesse sentido, pode colocar aqui nos comentários, né? Certo? Que eu vou dar uma olhadinha e posso fazer uma modificação também, ou no vídeo ou aqui no documento, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, né? Eu fiz esse documento no LaTeX, tá? Eu vou fazer alguns vídeos também explicando, porque eu uso muito no meu trabalho, peço para meus alunos também usarem, principalmente para fazer o TCC, mas eu uso muito também para fazer apostilas, alguns e-books, algumas anotações, né? Já estou muito acostumado e eu prefiro, porque deixa a qualidade técnica melhor que o Word, tá bom? Então aqui está o tema, né, um AVA 1 que eles chamaram, de estatística, e o tema é sobre amostra e população, como eu falei, e ele colocou uma chargezinha, certo? Então vamos dar uma olhada aqui ó, direitinho. Ele bota aqui, né, amostra e população, mas como são fáceis todos esses jogos, aí o adulto, né, você não está tirando conclusões precipitadas, jogou apenas um dos jogos. A amostra que eu escolhi já é suficiente. Aí ele fala, talvez você tenha razão, não deve ser necessário jogar todos os jogos para dizer que são fáceis, né? Então, basicamente a questão é com base nessa charge e ele pergunta, né? A charge evidencia que foi realizada uma pesquisa amostral ou censitária. Qual foi o tipo de análise estatística realizada? Descritiva, inferencial ou ambas? Tá bom? Né, na resposta que eu vou dar, eu seria um pouquinho mais curto, porém me fez colocar dois parágrafos a mais porque ele botou alguns procedimentos. Ele quer que conceitue pesquisa amostral e pesquisa censitária, né, e diferenciando, e conceitue também estatística descritiva e estatística inferencial, tá bom? É... Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Olha, eu coloquei aqui a resposta. A charge evidencia que foi realizada uma pesquisa amostral, certo? Não há dúvidas sobre isso, né? No que foi colocado, tá bom? Por quê, né? Porque o indivíduo, ele apenas teve uma amostra, ele jogou um jogo, né? E da partir desse jogo ele foi inferir algumas coisas, que é a próxima resposta, tá bom? Para uma pesquisa censitária, e eu coloquei aqui, tá? A pesquisa censitária é importante que tenha uma análise de toda a população, tá bom? Pré-requisito, tá bom? Por exemplo, no censo do BGE feito ano passado, né? Tentou-se, né, ver toda a população. Mesmo quando ele não consegue, ele faz os pequenos ajustes. Mas o censo quer dizer que eu vou pesquisar 100% da população. Por isso é tão custoso, por isso que não se faz toda hora, e por isso que, inclusive, atrasou o censo, né, desse ano. Uma das razões, né, desse ano da política, foi o alto custo, né? Acabou o dinheiro não sendo reservado para essa importante pesquisa, tá? Então, assim, a pesquisa amostral é uma amostra pequena, como o nome diz, né? Tem todo um universo, eu vou pegar um pedacinho, e a censitária eu preciso determinar o universo inteiro, tá? Eu botei uma pequena tabela aqui para auxiliar, né, o aluno, que mostra a diferença, né? Então, a pesquisa censitária é toda a população, a pesquisa amostral uma partezinha. Como eu só vou ver uma parte, o custo fica menor, né? Na censitária é muito grande. Olha quantos, né, agentes do censo teve que ser contratados, agentes, né, supervisores, coordenadores, né? Então exige, né, uma coisa muito mais elaborada, tá bom? E por isso também a alta confiabilidade dele, né? O tempo de execução da amostral geralmente é muito mais rápido, né, do que a censitária. O erro associado, né, do amostral, ele tem um erro por ser uma amostra, e no censo não tem esse erro, né? Não era para ter, né? Pode ser que como, não foi possível visitar todo mundo, gera aquele errozinho. Mas o censo está realmente descrevendo toda a população, então ele não pode ter erros amostrais, né? Porque ele não faz amostras, tá bom? E aí o método de seleção probabilística e não probabilístico pode ser
por faixa, né, estratificado, né? Então, no censo, eu tenho que pesquisar toda a população. Então, não existe viés. Lá não existe, né, eu vou olhar só a população de um estado, a população assim, a população dessa classe. Eu tenho que ver toda, né, todos os elementos, tá bom? Coloquei algumas referências aqui é um artigo, né, sobre censo, e mais dois, essa Barbeta e esse ano aqui, que também são 2 livros, tá? Qual foi o tipo de análise estatística realizada? Veja bem, gente. A inferencial é uma realidade, tá bom? E eu coloquei ela como resposta, né? Pois o jogo foi selecionado aleatoriamente, o cara fez uma amostra e ele seguiu, né? Ele extrapolou aí, ó, dessa amostra eu estou dizendo que todos os jogos são fáceis, né? Isso é análise estatística diferencial, tá bom? Na descritiva exigiria que tivesse uma organização, sumarização dos dados, algum gráfico, médias e padrões, né? São elementos que fazem parte daí da estatística descritiva, para descrever, tá bom? Então, na minha opinião, seria inferencial. Claro que, tá bom? É possível que, a depender da postura do professor, nesse caso é uma matéria, se eu não me engano, é AD, né, do tutor aí, ele possa dizer assim, olha, é descritiva porque ele disse que o jogo é fácil, descreveu isso, né? Mas ainda não acho que seja um elemento suficiente, né? A descritiva ele tem que ter dados sobre esse jogo, quanto tempo demorou, que jogo é esse, como é que foi formado, enfim, ele tem que descrever todas as partes desse jogo, tem que ver o que é isso aí, né? Se tem vários jogadores, qual a média, quantos ganharam, enfim, precisa de dados para descrever alguma coisa, tá bom? Então, não consideram uma pesquisa aí com um dado, né, com a amostra de um dado, eu possa descrever alguma coisa, né? Então, para mim, estatística diferencial, tá bom? Eu coloquei aqui dois conceitos. Se não tivesse esse pedido lá, né, de falar o conceito, eu não colocaria. É uma dica que eu dou para vocês, alunos, né? Sejam diretos. Não sejam rasos, mas sejam diretos na resposta. Não adianta você pegar conceitos de livro, ficar colocando e tal, e não responder, né, a pergunta, tá bom? Então, a resposta dessa pergunta foi estatística diferencial, pois o jogo foi selecionado aleatoriamente, extrapolamos isso, né, para uma conclusão, e a descritiva não pode ser porque ela necessita de organização e sumarização dos dados. Puf, entendeu? Esses elementos não foram observados na charge, tá? Mas, como ele pediu para conceituar, então tem um pequeno conceito aqui que é justamente isso, né? A gente repete, estatística descritiva precisa disso, objetivo é descrever características, o que não foi feito, tá bom? Tem que ter, geralmente tem gráficos ou tabelas, alguma medida, uma medida, né, de tendência central, enfim. E nesse caso a gente não tem, né? A da inferencial não, ele vai usar um dado e com base nesse dado vai calcular probabilidades para poder estimar alguma coisa. Inferência é isso, né? Com base em algo eu vou inferir, eu vou ter conclusões de alguma coisa, tá bom? E nesse caso vai ter teste de hipótese, intervalo de confiança, análise de regressão, né? Tem vários métodos. E veja bem, né? Como a amostra foi né? O resultado dizer que todos os jogos são fáceis tem, por exemplo, um intervalo de confiança gigantesco, né? Com um dado, eu não posso te dizer se eu tenho certeza 100% de que vai dar ou 90%. Tem quanto a sua confiança? 50%, né? Então, acho que então assim tem uma falta de confiança nessa resposta muito grande porque só tem uma amostra. É inferência? É inferência. Mas ela tem que vir junto com o dado da incerteza. E isso é importante para as pesquisas, importante para os exercícios, para um relatório. Até quando você compra um equipamento, ele diz, ó, esse equipamento mede aqui até 10 quilos, com mais ou menos 10 gramas, tá? Então, assim, com isso você sabe a incerteza daquilo. Então, quando você for medir uma carne, você vai ter, ó, tem isso, pesou 1 quilo, mais ou menos tantas gramas, entendeu? Com o tempo vai aumentando, enfim, tem toda uma questão aí de incerteza que é confiança, né? E com base na amostra. Então, pessoas tiverem que fazer ali um trabalho sobre isso. Então, quando eu meço uma vez, minha confiança naquilo é muito baixa. Quando eu meço 3 vezes, aí já digo, olha, tá melhorando. Minha confiança que estava muito grande, eu estava muito dispersada, né, muito baixa, ela começa a aumentar e meu intervalo de confiança começa a ficar menor, né? Então, assim, por exemplo, só para, né, a gente terminar aqui, um remédio tem um intervalo de confiança, tem que ser pequeno, ele tem que funcionar. Eu não posso comprar uma dipirona que não funcione, né? Isso está registrado. Então, assim,
a toda a indústria ele tem que fazer um remédio que funcione. Intervalos, um tempo, né, talvez um pouco mais demorado, né, de absorção, mas ele tem que funcionar, certo? Então, o intervalo de confiança dele é bem pequenininho e minha confiabilidade que o remédio vai funcionar é altíssima, tá bom? É diferente de um medidor de vazão, que eu, por exemplo, o medidor de vazão que eu comprei e coloquei numa mangueira de casa, tá medindo ali dizendo que tá saindo 1 litro por hora. Eu não tenho confiança que é 1 litro. Pode ser 1,1 litro, 900 ml, e aí? Certo? Então, eu sei que vai estar medindo próximo, mas eu não tenho confiança exata naquele número, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esse documento vai estar aqui na descrição do vídeo. Esses 2 livros aqui que eu indico também, tá? Estatística e Aplicação para Administração e Economia e esse de Engenharia Informática, são bem simples, né? E também está aqui embaixo, né, para vocês pegarem as referências, tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima.